encontro de hoje, começando a gravar o nosso encontro do nosso grupo de estudos. Então, depois de eu ter feito uma observação mais ou menos particular daquilo que da forma como eu estudei em linhas gerais o tema, do direito, dos discursos de ódio, né? Entrando no ódio como um afeto humano, o ódio como um afeto cultural, o ódio como um afeto político. A gente deixei agora, nesses dois encontros, esse e o próximo encontro, falas aí que vão envolver a parte mais jurídica da discussão. Quem é que havia ficado de apresentar hoje mesmo? Eu e o Bernardo. Certo, então a palavra é com vocês. Vocês podem apresentar o texto do júri. Semana que vem, outros colegas vão apresentar também um texto que dialoga bastante com o de vocês. Então, a nossa ideia hoje é pegar elementos aí envolvendo juridicamente, né, como que isso se deu, como exemplos jurisprudenciais aí na questão da temática do crime de ódio, discurso de ódio. Passo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Muito bom dia a todos. Então, eu e o Bernardo vamos apresentar o tema da liberdade de expressão e discurso de ódio pelo artigo desenvolvido pelo Júlio César Cesarim Barroso Silva. Eu desenvolvi um slide, professor, se o senhor puder me dar autorização para poder compartilhar. Claro, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. E a gente vai tratar bem desse dilema assim, da liberdade de expressão e desse discurso de ódios, e abordar bastante a questão dos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos lida com essa liberdade de expressão que é muitas vezes até é permissiva demais, em termos, alguns críticos comentam. Só deixa eu catar aqui para te colocar de co-host. Vê se deu aí, Gustavo. Oi. Vocês estão conseguindo enxergar? Agora sim. Oi. Tá, foi tela cheia. Então, nós vamos tratar liberdade de expressão e expressões de ódio, principalmente sobre o viés do direito constitucional norte-americano. A expressão de ódio ela é tratada pelo direito constitucional estadunidense como uma permissividade sem paralelo em comparação com outras democracias do mundo, né? Que costumam excluir da proteção da liberdade de expressão ao menos algumas categorias de expressões abertamente racistas. E o que seriam as expressões de ódio? Seriam expressões envolvendo tipo, racismo, machismo, homofobia e outras formas de intolerância. Censurar essas expressões intolerantes implica, algumas vezes, em impedir acesso de parte do demos à esfera pública. Mas, entretanto, algumas expressões ela podem afetar gravemente direitos e as oportunidades, ou mesmo a integridade física de algumas minorias, né? E, nesse sentido, a gente vai entrar um pouco naquela discussão, digamos, o problema da tolerância com os intolerantes. Será que em uma democracia nós devemos tolerar os intolerantes? Devemos dar tanta permissividade para essas expressões de ódio? E, abordando, então, a questão da experiência constitucional dos Estados Unidos, as expressões de ódio elas são tratadas com muita permissividade, e para entrar especificamente na forma como eles lidam com essas restrições, eu vou trazer aqui duas questões importantes, que vai ser o valor da expressão e, posteriormente, eu vou tratar da neutralidade da regulamentação. O valor da expressão ele pode ser dividido em duas formas. Há expressões de alto valor, que vão gozar de uma proteção constitucional plena,
e outras expressões de baixos valores que vão ter uma proteção menos efetiva. Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, uma expressão de baixo valor, nós poderíamos citar a expressão comercial, que embora tenha uma proteção na Constituição dos Estados Unidos, uma proteção em relação à liberdade econômica e tudo mais, se permite que haja alguma restrição quanto a eventuais, digamos, propagandas enganosas, né? Só que, neste caso, as expressões de baixo valor, elas são, digamos assim, tabeladas, elas são estabelecidas, elas são claras, enquanto que as expressões de alto valor, elas não precisam ser demonstradas. Basta tu demonstrar que não é uma expressão de baixo valor, que, consequentemente, ela se enquadraria como uma expressão de alto valor, gozando de proteção constitucional plena. E, basicamente, quase, digamos assim, tudo nos Estados Unidos se enquadra como uma expressão de alto valor. E a própria Suprema Corte dos Estados Unidos não consegue fazer uma separação clara entre quais seriam expressões de alto valor e de baixo valor. E o fato da expressão de baixo valor ser definida em termos muito mais precisos que a expressão de alto valor faz com que não seja necessário, então, ao falante demonstrar que a sua expressão pertence a essa categoria superior. Eu trago aqui uma citação do artigo do Júlio César, em que ele fala: aqui não é bem a opinião dele, é só uma descrição dos fatos, como são. A expressão claramente política, qualquer que seja a sua natureza, como dissemos, está no centro da proteção constitucional. Trata-se de um discurso comunista, ultraliberal, ou mesmo de discurso carregado de ódio radical, feito por um membro do Ku Klux Klan, ou ainda de uma passeata neonazista em uma cidade repleta de sobreviventes dos campos de concentração nazistas, a proteção goza de imunidade. Então, ele quer dizer que não há, nos Estados Unidos, muita diferença entre as opiniões. Elas sempre gozam de proteção constitucional. E até tem uma passagem no artigo que ele comenta sobre um acontecimento que deu um caso que não chegou a ser julgado no mérito na Corte dos Estados Unidos, mas que se tornou muito emblemático do quão longe se leva a tolerância para com a expressão de ódio com base na centralidade da expressão política. Né? Ele cita o caso do Skokie, que é um subúrbio de Chicago, em que os cidadãos eles são em grande parte de origem judaica. À época havia muitos refugiados, sobreviventes do Holocausto, e foi aí então que o Partido Nazista dos Estados Unidos decidiu fazer uma manifestação, marchando pela cidade portando suásticas, né? E outros símbolos de ódio. E apesar de ter todo um esforço jurídico e político das autoridades locais para impedir essa manifestação, o Partido Nazista recebeu a permissão do 7º Circuito da Justiça Federal dos Estados Unidos para realizar. Então, a marcha não acabou acontecendo por uma questão por uma decisão dos neonazistas em transferir ela para Chicago. Mas, mesmo assim, o fato é que o judiciário dos Estados Unidos autorizou que essa passeata fosse acontecer, com base na liberdade de expressão. Outro ponto que eu queria trazer é sobre a neutralidade de regulamentação, que é muito importante, que anda em paralelo com o valor da expressão para digamos assim, são a tipologia definida pela corte, né? São os critérios utilizados na hora de se considerar ou não alguma lei inconstitucional, por exemplo, para ver se aquela restrição que foi criada se é possível ou não. E essa tipologia, então, da neutralidade da regulamentação, ela é dividida em 3 pontos. Quanto ao conteúdo, baseada também no conteúdo e baseado no ponto de vista. Quanto ao conteúdo, eu cito aqui um exemplo que é tratado no artigo, que seria, por exemplo, a proibição de uso de alto-falantes nas imediações de hospitais. Seria possível restringir o uso de alto-falantes em um contexto de ambiente hospitalar? Tu não vai estar tratando o conteúdo em si, qual é o conteúdo da pessoa que está no alto-falante, mas tu estaria proibindo isso e seria razoável em certa medida. Agora, a regulamentação com base no conteúdo,
ela já é um pouco mais restrita. E o artigo trata, por exemplo, da legitimidade de uma guerra no interior de quartéis. Aqui nós estaríamos restringindo o debate acerca da legitimidade de uma guerra, por exemplo. Se essa guerra é legítima ou não, independentemente de qual for a tua opinião, se tu é a favor ou contra, digamos assim, esse debate, digamos, no interior dos quartéis, é permitido essa restrição, independentemente de qual seria o ponto de vista, se tu seria a favor ou contra. Agora, por fim, a regulamentação com base no ponto de vista, ela vai restringir um lado da discussão. Quem, por exemplo, é a favor de criticar, quem é contra a participação do país em uma guerra, por exemplo, não poderia ter essa expressão, não poderia se manifestar, porque haveria essa proibição baseada no ponto de vista. Quem seria, digamos, a favor, poderia, digamos assim, se manifestar. E esta é digamos assim, a regulamentação, com base no ponto de vista, ela é mais problemática. E nos Estados Unidos, eles analisam essa presunção de inconstitucionalidade de uma lei com base, digamos, de cima para baixo. Quanto ao conteúdo, até baseado no ponto de vista, a presunção de inconstitucionalidade vai subindo, vai aumentando. E essa forma de restrição, ela é muito importante para definir a legitimidade ou não dessa restrição. Por isso tem toda essa classificação de neutralidade. Um exemplo prático que foi tratado no artigo é sobre as restrições sobre a expressão de pequeno valor baseado no ponto de vista. Aqui é um exemplo de uma restrição que seria possível com base no ponto de vista, considerando que a expressão seria de baixo valor. Imaginemos que o governo penalize com mais rigor as ameaças feitas aos militantes do Partido Verde depois de uma onda de assassinatos de militantes desse partido. Temos uma expressão não protegida, que seria ameaça. A ameaça lá não é tratada como expressão de alto valor, sobre a qual recaem restrições baseadas no ponto de vista, que são aceitas. Então, também nós temos que nos atentar ao fato de que algumas restrições, elas, embora sejam aparentemente neutras quanto ao conteúdo, elas podem afetar de modo desproporcional determinados grupos políticos, o que pode levar a concluir pela sua inconstitucionalidade. Então, por exemplo, uma eventual proibição de que as pessoas se unem nas ruas e avenidas como palco de protesto. Ela, em tese, ela é neutra quanto ao conteúdo, mas ela pode atingir de forma desproporcional um determinado grupo político para o quais esse tipo de manifestação seria crucial. Então, na prática, pode tratar-se de uma restrição baseada no ponto de vista, disfarçada de neutra quanto ao conteúdo. E ele traz um exemplo citando que, por exemplo, os banqueiros, eles não precisariam de encontros de massas para entregar folhetos, para fazer se ouvirem, mas os trabalhadores sim, já que esse tipo de grupo político precisaria, a única forma de expressão deles seria a forma de, digamos assim, protesto em manifestações nas ruas, né? Então, normalmente os banqueiros, eles não têm oradores de caixote normalmente não têm dinheiro ou conexões sociais para alugar outro local. E agora, tratando sobre o ódio como problema político. Aqui nós vamos tratar sobre a sobrevivência de grupos com convicções abertamente racistas. Tá? Os críticos do modelo de liberdade de expressão nos Estados Unidos, ele vem essa permissividade com que os Estados Unidos trata a liberdade de expressão, essas expressões de ódio, na verdade, como instrumento de corrosão da liberdade, da igualdade política e mesmo da integridade física de minorias agredidas. Tá. Agora, tratando dos códigos universitários.
Na Universidade de Michigan, em 1934, aconteceu um evento de que os estudantes se depararam com uma mensagem racista nas salas de aulas. Né? A universidade ela foi tratada, várias universidades foram tratadas como palco de circulação de panfletos que declararam aberta a temporada da caça dos negros. E, inclusive, teve uma mulher negra que ela entrou no quarto dela e tinha uma frase escrita: Nigger, africana, você quer bananas? Volta para a floresta. Nigger é uma expressão pejorativa às pessoas afrodescendentes que foi utilizada nesse contexto como uma expressão de ódio, e a universidade, em resposta, criaram códigos de conduta que trariam restrições a essas expressões racistas e outras expressões de ódio no seu campo. Entretanto, mais tarde, esses códigos de conduta foram considerados inconstitucionais por alguns juízes e acabou não vingando. Mas uma das questões que o artigo trata é que seria possível criar digamos, código de conduta, essas restrições, no próprio âmbito educacional, porque não seria possível levar adiante a tarefa educacional se não estabelecesse alguns certos controles de expressão, algumas formas que não seriam aceitáveis em outros contextos. Então, os programas e cursos que estabelecem limites aos tópicos de discussão em sala de aula seriam, por exemplo, aceitáveis. E, além disso, o professor não poderia... Eles estabelecem um paralelo que o professor não... Poderia, sim, o professor exigir que os alunos se tratassem de maneira com urbanidade, respeito. Eu só não poderia, por exemplo, as universidades estabelecerem uma ortodoxia política oficial, digamos assim, expulsando os alunos que não a abraçam. E agora eu passo a palavra para o Bernardo, que vai tratar de outros pontos bem interessantes sobre o assunto. Obrigado, Gustavo. A gente volta, na verdade, para a questão da neutralidade da intervenção estatal. E, basicamente, para a gente definir uma intervenção neutra, eu gostaria de dar um exemplo que o próprio autor traz. O autor menciona um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, onde um grupo de adolescentes invadiu a residência de uma família negra, plantou uma cruz no quintal dessa família e incendiou essa cruz, num ato claro de racismo e de ameaça. Mas o que acontece? A princípio, hoje, o sistema norte-americano consideraria como uma ilegalidade apenas a invasão da propriedade dessas pessoas e não a ameaça em si. Então, como que a gente poderia fazer para essa neutralidade alcançar essa ameaça, para que ela entendesse o dano que foi ocasionado a essa família? Claro que para nós parece até simples pensar que essa ameaça é clara, enfim, deveria ser punida, mas a gente tem que levar em consideração que uma parcela significativa da população norte-americana não acredita no conceito de igualdade humana fundamental. Ou seja, eles realmente acreditam que existe uma diferença, seja para pior ou para melhor, dentre seres humanos. E isso dificulta muito não só o debate com essas pessoas, mas cria a questão de que torna muito mais complexa a questão da censura por, de certa forma, silenciar uma parte significativa da população de alguma forma, né? Pode passar, Gustavo. E aí o autor nos traz essa questão, né? Se censurar os discursos de ódio que fazem parte de uma parcela da população estiparia uma parte do demos de democracia, ou seja, do direito das pessoas discutirem no regime democrático. E aqui a gente traz duas visões opostas. A primeira é do Robert Posch, que acredita que a primeira emenda da Constituição norte-americana ela possibilita a construção individual dos valores de igualdade, ou seja, cada pessoa poderia construir o seu conceito de igualdade e defendê-lo como quisesse, o que acabaria
não censurando expressões racistas, porque elas fariam parte dessa construção individual e particular. Mas o que Robert Post ignora é que essa construção, apesar de ser particular em um primeiro momento, ela deixa a sua particularidade no momento em que ela afeta os direitos de outra pessoa. Ou seja, no momento em que ela está no pensamento, ela é realmente particular, mas ela pode sim sair e afetar a vida de outras pessoas. O outro ponto de vista que nós temos é do John Rawls, que explica que numa sociedade liberal justa, alguns pontos de vista têm que ser menos incentivados em prol da harmonia da sociedade, principalmente pontos de vista e doutrinas que vão contra princípios de justiça, né? Ele também defende que não é possível abrigar todos os pontos de vista em uma sociedade, porque eventualmente alguns, aliás, desses pontos de vista vão se desentender e podem levar a maiores ofensas e problemas. Então nós temos que garantir que todos esses pontos de vista convivam de forma harmoniosa, e isso envolve sim censurar parte deles. Ele defende também que nós não podemos punir pela convicção das pessoas, pelo que elas pensam, mas nós devemos sim punir e censurar no momento em que essas convicções se externam e se transformam em atos. Pode ir passar. Aqui eu trouxe uma questão que o autor coloca só um pouco resumida, que é: a expressão de pontos de vista racistas e intolerantes é inofensiva ou é capaz de causar danos aos membros de minorias, privando-os de seus direitos constitucionais? Bom, primeiro a gente tem que isolar essas expressões para entender qual parte delas a gente teria que punir. Se nós pegarmos a expressão em si e a raiva e o sentimento de humilhação que elas causam às pessoas que a escutam, a gente não poderia punir essa parte, porque a raiva, esse sentimento de humilhação, esse sentimento de perda, ele é relativamente comum no debate político. É algo que ocorre comumente em discussões, e no caso da censura, se nós censurarmos isso, nós arriscamos cortar parte significativa do debate público. Mas nós temos que nos atentar ao fato de que, ao momento em que essa ofensividade ataca não só os sentimentos de outra pessoa, mas os seus direitos, ela tem sim de ser censurada. Aqui a gente vai trazer um exemplo de uma universidade norte-americana. Pode passar, Gustavo. Em que o autor diferencia o porquê que a expressão com raiva é menos danosa e não deve ser tão punida quanto a expressão que corta direitos. Eu não vou ler inteira a expressão B porque ela é muito longa, mas enfim, a expressão A é basicamente uma expressão simples de baixo calão, um insulto que geraria, claro, raiva, humilhação, enfim, mas a expressão B é muito mais perigosa, porque a expressão B, ela visa tirar o direito de uma pessoa de, no caso, estar estudando numa universidade pela sua condição racial, né? Então é uma expressão que é vestida em palavras mais bonitas, ela não ofende diretamente a pessoa, mas ela é muito mais perigosa e deveria sim ser censurada, apesar de não ser. No formato atual dos códigos de conduta das universidades americanas, a expressão a ser punida seria a A, pela maneira com que ela é expelida. Pode ir passar. Aqui a gente tem, então, um resumo dos 3 critérios gerais para a regulação do discurso de ódio. A raiva ou a mágoa não podem fornecer sozinhas base para a regulação, como a gente falou antes, porque esses sentimentos, eles fazem parte do dia a dia do ser humano, e principalmente no debate público. Então, eles por si só não poderiam ser censurados, apenas se causarem perda de direitos, né?
O segundo ponto é que as expressões envoltas em habilidade deliberativa devem ter presunção de boa-fé. É difícil para nós compreender esse ponto de vista, mas o autor acredita ser necessário dar sim espaço para aqueles que realmente não entendem a diferença entre racismo e realmente não compreender que não existem diferenças entre seres humanos. Então ele acredita que as pessoas que de boa fé querem discutir o tema não devem ser censuradas e devem ser presumidas de boa fé. O terceiro ponto que ele traz é que nós devemos distinguir a difamação de um grupo que segue determinada crença daquela que difama a própria crença. Ou seja, nós temos que diferenciar a religião do grupo religioso. A religião em si pode e deve ser criticada e, em alguns casos, pode acabar sendo ofendida, porque, afinal de contas, num espaço onde existe liberdade religiosa, vão existir diversas religiões e alguns pontos dentro dessas religiões vão se converger, vão se bater, e nós teremos discordâncias, eventualmente ofensas. O que não pode ocorrer é difamar as pessoas que fazem parte desse grupo religioso por causa desse pertencimento ao grupo religioso. Isso sim deve ser censurado. Aqui a gente tem uma citação que pode muito bem resumir grande parte do que a gente falou, e essa eu acho bom eu ler, que é: a punibilidade de expressões de ódio deve guiar-se pelo intento de proteger o que chama de dignidade individual e uma espécie preciosa de bem público, uma atmosfera aberta e convidativa na qual todos tenham a oportunidade de viver suas vidas, criar suas famílias e levar a cabo seus negócios e vocações. Então, basicamente, a expressão que a gente tem aqui é de que todos devem ser livres para expressar o que quiserem, para viver como quiserem, mas essa liberdade tem um limite no momento em que ela alcança o círculo de liberdade e de direitos de outra pessoa. Ou seja, devemos sim ser livres, mas a nossa liberdade tem sim um limite, porque ela não pode transpassar as liberdades de outro. Aqui o autor também traz um ponto de vista do Dworkin. Dworkin basicamente explica que o Estado não teria o direito de intervir na construção de pensamento de qualquer pessoa, porque essa pessoa seria um indivíduo moralmente capaz e pleno. Mas Dworkin não leva em consideração do próprio ponto de vista moral de que a possibilidade de garantir as ofensas e essa liberdade extrema de expressão pode infligir danos em outras pessoas e pode impedir que até mesmo essas pessoas participem do debate que ele diz proteger. Afinal de contas, sem essas restrições, o debate público seria muito inacessível, áspero e impróspero para as pessoas que se consideram e são consideradas minorias, porque, afinal de contas, seria um debate tomado por ofensas e, com certeza, não seria nem um pouco amigável e nem um pouco acolhedor para as minorias, portanto, excluindo uma parcela da população em prol de outra, o que nós não devemos defender. Pode passar, Gustavo. Então, aqui a gente tem a conclusão com os principais pontos. O primeiro deles seria que a centralidade justamente atribuída ao discurso público, a importância que a gente tem que dar, não só para não censurar indevidamente a qualquer pessoa, mas para garantir, no momento em que a censura é necessária, de que o ambiente permaneça aberto para discussão com todos os seus membros. Como diz o segundo ponto, apesar de ter o objetivo manter a esfera pública de debate, a liberdade excessiva de expressão ela tem efeito contrário, porque ela acaba espantando uma parcela da população em prol de outra no debate público. Também, o autor também sustenta que não é possível censurar todo o preconceito,
porque, afinal de contas, nós teremos obras e trabalhos científicos e culturais que ainda trarão esse tipo de condição por conta de sua idade. Por exemplo, nós não podemos censurar a obra de Monteiro Lobato por suas questões com a escravatura. Afinal de contas, a obra dele tem sim valor cultural e científico na história do Brasil. O penúltimo ponto é que a raiva não deve ser a razão pela qual censura, isso como a gente explicou antes. A raiva é um sentimento comum, o sentimento de humilhação é um sentimento relativamente comum no debate público, e não pode ser o motivo da censura, mas deve ser sim em caso de perda de direitos do outro lado. E o último ponto é a necessidade de diferenciarmos as expressões deliberativas toleráveis e a explícita intimidação, ou seja, diferenciar as conversas, os diálogos e as pessoas que realmente estão tentando entender um lado e mudar sua opinião, e a intimidação como forma de extinguir o direito de uma pessoa de participar em determinado debate. É isso. Muito obrigado. Certo. Excelente apresentação, pessoal. Parabéns, Gustavo e Bernardo. Realmente, sim. Muito bom mesmo. Muito bonito o material, bem feito, e pegaram cirurgicamente um texto longo, um texto que não é fácil, um texto que tem uma série de zigue-zagues, né? Ele vai, apresenta, depois parece que o autor está indo para um lado, depois o autor meio que faz uma consideração. Os meninos apresentaram muito bem. Minha voz está Até o próprio autor, embora ele, me parece que a opinião dele seja a favor de restringir essas expressões de ódio, ele considera que é defensável nos Estados Unidos ter essa liberdade de expressão maior, digamos assim. Existe uma peculiaridade nos Estados Unidos, né? Isso. Que ele coloca bem também é exatamente isso. Em virtude da primeira emenda e em virtude de toda a construção narrativa dos Estados Unidos como país da liberdade e tudo mais, exatamente ele mostra exemplos para nós que vão nos deixando desconfortável. Talvez um dos maiores exemplos é o que os meninos colocaram lá da Ku Klux Klan, lá quando os adolescentes entraram na casa e fizeram um gesto que efetivamente é uma ameaça. Queimar uma cruz é um gesto clássico ameaçatório da postura da Ku Klux Klan. E aquilo se entendeu pela Suprema Corte como um elemento ligado a uma invasão domiciliar, algo que seria concretamente, poderia ser concretamente visualizável como antijurídico, né? Sem se presumir que queimar uma cruz teria uma relação direta com a ameaça, ou se fosse uma cruz da própria família, seria uma coisa ligada a uma dimensão patrimonial, e não ao discurso de ódio, não a uma questão toda dessa forma. O autor vai mostrar também que, a partir do momento em que se construiu aquilo que nós chamamos hoje em dia de macartismo, que foi toda uma inflamação midiática a partir dos anos 60, nos Estados Unidos, de se controlar discursos que poderiam ser alinhados a uma apologia ao socialismo. Começou a se construir um horizonte mais de ordem de censura, que se começou essa discussão um pouco mais tensa, né? Como assim? O país é o país da liberdade de expressão, mas se tem algum discurso que pode ser identificado como apologia ao socialismo, por exemplo, isso se torna um problema. Então ele vai trazendo vários exemplos, que foram que os meninos colocaram. E um exemplo interessante que ele coloca também, que os meninos trouxeram, é naquela parte do texto onde ele vai focar muito num ponto muito importante, que quando a gente começa a estudar discursos de ódio, geralmente acaba se recaindo, né? Mas o discurso é ofensivo. Se o discurso é ofensivo, ele deve ser tolhido. A ofensividade por si só, ela não pode ser um elemento central, porque aí as pessoas podem se sentir permanentemente ofendidas, e aí se nós criarmos mecanismos regulatórios para isso, nós podemos botar
a criança fora junto com a água do parto, mais ou menos assim a ideia dele. Né? Os meninos colocaram 2 exemplos de discursos de ódio que foram proibidos lá nas universidades de Stanford, não sei qual foi a outra, né? Sai daqui, animal selvagem. E a outra que era um discurso assim mais sofisticado, mas muito mais ofensivo. A gente entende que você não tem capacidade, que você é uma pessoa assim. Então, o grau de ofensividade não vem a ser o caso. Por isso que o autor se colocou no sentido de que quando a Suprema Corte cassou os discursos lá, o Código de Conduta das Universidades, existia um fundamento razoável. E ele faz um paralelo, não me lembro se os meninos colocaram isso, ele faz um paralelismo interessante com o Brasil. Quando nós começamos a discutir cotas raciais sociais do Brasil, os 2 lados se diziam a mesma coisa, se ofendiam da mesma forma. Tu é racista. Tu é a favor de cotas? Tu é racista, porque as cotas estabelecem uma diferença entre negros e pobres, negros e brancos. Então, o racista é tu. E aquele que era a favor a cotas acusava quem era contra de racista, por não ver que é necessário uma reparação histórica de acessibilidade e tal. Então, não é possível criar um código de conduta para discutir ações afirmativas, por exemplo, sob pena de se perder o debate político. E aí que ele vai entrar também no ponto final do artigo, que os meninos colocaram muito bem, é que o que importa não é a ofensividade do discurso, e sim a capacidade desse discurso produzir violações de direitos. No sentido de um discurso que fala sobre negros é uma coisa, mas um discurso que sugere que se deva invadir a casa de negros, de homossexuais, etc., é um ponto bem importante. É um ponto decisivo na regulação do ódio, a regulação dos discursos de ódio, a regulação da liberdade de expressão, a capacidade de ofensividade que o discurso pode trazer em relação ao outro, e também as peculiaridades históricas do país. O outro artigo que nós vamos ver, ele traz alguns outros exemplos, repete esses exemplos, né? Mas traz alguns outros, que a peculiaridade do país é muito importante para se colocar. Por isso que ele também coloca que nos Estados Unidos tem um sentido essa diferença, assim, essa maior aceitabilidade em termos de discurso. Então ele fica, e ele coloca muito bem, como os meninos colocaram, a atenção também não, os meninos não expuseram somente o que o texto diz, entraram também nas discussões dos autores, né? A discussão, por exemplo, do John Rawls ali. O John Rawls é um autor bem importante na discussão sobre justiça, no livro dele chamado Uma Teoria da Justiça, um catatal de umas quase 1000 páginas, que ele vai colocar, olha, se nós não soubéssemos como é que a nossa vida é, tá? Vamos imaginar que nós estivéssemos num véu da ignorância. Ninguém sabe que entre nós, estamos entre 11 aqui. Gustavo não sabe se ele é classe média, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, se ele nasceu na Etiópia, se ele nasceu na Suécia. Vamos concordar todo mundo que, como princípios de justiça, nós teremos o quê? Que todo mundo deve ser igual em termos de direitos de crença, direitos de expressão, sim. Ok, o véu da ignorância nós concordamos. E também que a sociedade não deve ser tão desigual em termos econômicos. Concordamos que são princípios de justiça? Concordamos. É tipo um contrato social que ele pressupõe. Quando nós levantamos o véu da ignorância, aí nós vemos que um é pobre, outro é rico, um está dentro de uma camada social, outro está em outra. É por isso que ele vai colocar aquilo que os meninos explicaram muito bem ali, que é a questão do... eu posso regularizar alguns discursos que são contrários a princípios de justiça. Nesse sentido também. Mas isso aí, palavra aberta, pessoal. Quem quiser mais comentar, mas mais uma vez, a apresentação de vocês é excelente, gostei bastante, muito bem organizado, muito bem feita. Quem mais, pessoal? Só para eu não monopolizar a palavra, porque a minha palavra também hoje está horrorosa. Eu queria comentar também, queria também dar os parabéns para os guris, porque foi uma apresentação bem clara, assim, dá para a gente conseguiu pegar todos os detalhes do texto, né? Então foi muito bem organizada, foi muito legal a apresentação. Me chamou a atenção no texto, principalmente essa questão desse ato da Ku Klux Klan na casa dessa família, né?
Mas o que me chamou a atenção, comparando com essa questão daí que o autor discute sobre a diferença entre realmente realizar o ato, né? Ou então só criar digamos assim, um lugar de discussão. Porque tem um momento em que ele fala, né, que a questão não é tanto a pessoa defender, por exemplo, se esses adolescentes que invadiram a casa, eles quisessem um espaço para discutir o porquê que eles realmente acham que há uma diferença entre raças, não haveria um problema entre essa discussão, que não poderia digamos, ir às vias de fato e eles acharem que podem matar quem eles quiserem ou invadir a casa de quem eles quiserem, né? Então, me chamou muito a atenção esse episódio, porque para mim ficou muito claro que aquilo ali já ultrapassou a questão, pelo menos assim para mim, né? Já ultrapassou a questão da liberdade de expressão, porque ter um espaço, por mais absurdo que a gente ache, né? Mas ter um espaço para essa pessoa expor o porquê que ela acha, se ela realmente de boa fé acha que existe uma diferença, eu até, ok, eu até consigo aceitar, assim, meio difícil, mas até entendo o que o autor quis dizer dentro dessa seara da liberdade de expressão. Agora, entender só como uma violação de domicílio aquele episódio, eu achei bem pesado, levando em conta tudo que significa, né, aquela cruz queimada. A gente sabe que não é só uma liberdade de expressar, eu quis me expressar. A gente sabe que aquilo ali envolveu mortes e torturas e sofrimento ao longo de toda a história dos Estados Unidos, né? E daí, pensando no que eu estudo de imigração, que o professor Gustavo também estuda, a diferença que tem, eu já vi vários programas de debate, assim, né? Em que levavam pessoas a favor e contra a migração. Daí a gente começa a ficar meio nervoso, né, Gustavo, quando a gente vê esses programas, porque a gente que tem um lado da causa já escolhido, a gente começa a ficar meio nervoso quando ouve o outro lado. Mas eles têm direito também de expor o seu lado, de entender o porquê que não aceitam, né, uma migração como está acontecendo. Só que daí eu pensei também nessa situação, uma coisa é a pessoa ir lá no programa e falar o porquê que ela não aceita, seja por questões econômicas, seja por questões culturais, ou até mesmo porque não gosta de imigrantes. Enfim, a pessoa tem o direito de ir lá expor. É muito diferente dela chegar e atacar uma população de imigrantes, ou atacar um grupo que faça assessoria a esses migrantes, ou alguma associação deles. Então, o que me chamou a atenção nesse texto foi exatamente digamos, essa margem, assim, né, essa linha muito tênue entre o que seria uma simples manifestação da sua opinião e realmente tu querer daqui a pouco até impor aquilo ou começar a praticar mesmo antes de saber, né, se tu pode fazer aquilo, se realmente a tua opinião é o que o resto da sociedade aceita, né? Mas só para contribuir com a discussão. Exatamente, concordo totalmente. Esse exemplo da Ku Klux Klan é o que embaralha o estômago, assim, embrulha o estômago e é exatamente isso, né? Esse contexto de que muitas vezes uma opinião anti-migratória, a gente sabe que é uma opinião desembasada, uma opinião que também acaba sendo refém de uma série de discursos de populismo político, discursos que são desconectados de elementos mínimos que envolvam a bandeira, né, migratória, envolvam a discussão. Por um lado, a gente reconhece que as pessoas têm direito a ter essa expressão, mas isso não significa que esse direito à liberdade de expressão possa repercutir num direito de violar o direito das outras pessoas. E exatamente isso. Bem pontuado. Mais alguém, pessoal? Uma questão que eu achei muito, muito interessante no texto é que nem toda, digamos assim, ofensa tem o mesmo impacto. Por exemplo, chamar alguém de branquelo seria diferente de chamar alguém uma ofensa racista, né? Tem autores que defendem que, digamos, os dois gozariam da mesma imunidade, né? Teriam o mesmo impacto. Mas o autor, ele trata um pouco, assim, da questão levando em consideração aspectos históricos, né? Aspectos de que ofender uma pessoa negra traria consequências mais práticas do que eu simplesmente chamar alguém de branquelo. E no contexto da universidade, tu poderia estar restringindo que essas pessoas vão à universidade, né?
estaria restringindo o acesso a elas à educação e digamos, se mantendo aquele status quo já do contexto histórico. É evidente, né? É surpreendente quando a gente vê, de vez em quando, discursos que falam sobre racismo reverso ou coisa do tipo, né? Seria bem nessa linha. É um discurso desconectado com qualquer elemento de precisão histórica. Chamar alguém de branquelo, ninguém nunca foi escravizado por ser branco, pelo fato de ser estritamente branco. Ninguém tomou aí, foi vendido como coisa pelo fato de ser branco, né? Não que não tenham existido escravos brancos e a escravidão não comporta a escravidão branca, é claro que sim, mas não no sentido por ser branco, né? Como nós temos a escravidão negra, por exemplo. Isso aí é algo que a gente convive sistematicamente com discursos que estão totalmente desconectados com o horizonte histórico mínimo de compreensão dos problemas envolvendo direitos humanos, etc. Isso aí, pessoal. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Só não falo mais aqui porque eu não tenho condições. Vocês sabem que eu falo bastante, mas eu estou debilitado. Mas então é isso aí. Excelente mais uma vez a apresentação. Parabéns. Semana que vem a gente continua, é um último encontro relacionado à questão dos discursos de ódio. Então vamos semana que vem trabalhar um outro texto que também traz exemplos jurídicos, alguns compartilhados com esses exemplos que o Gustavo e o Bernardo trouxeram, mas vamos trazer elementos também no Brasil. Vamos ver o caso Evangler, como é que foi o caso Evangler no Brasil, que é o caso mais emblemático envolvendo discursos de ódio. E aí depois, na outra semana, nós entramos lá nas falas dos professores André Perim e o Daniel Rodrigues e damos sequência ao nosso grupo, certo? Então tá, isso aí, parabéns. Obrigado. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.